Olá, muito boa noite! Hoje é quinta-feira, está no ar o nosso Esporte Mais. Após uma rodada quase completa do Brasileirão, hoje tem jogo, daqui a pouquinho o Santos enfrenta a equipe do Ceará, o Corinthians arrancou um empate no final, ontem o Palmeiras também no apagar das luzes venceu a sua partida, o tricolor paulista fora de casa perdeu para o Cruzeiro e também a gente fala hoje de Copa Paulista. Ontem tivemos um clássico regional, São Caetano venceu o Santo André, o Azulão que já está classificado para a próxima fase, o São Bernardo venceu o Comercial por 2-0 também, já classificadíssimo para a próxima fase da Copa Paulista. E hoje eu recebo o meio-campista Anderson Rosa, ele que é jogador do nosso querido Azulão, marcou gol na última rodada antes do clássico contra o Santo André. Anderson, boa noite, seja muito bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no programa com vocês aí. Parabéns pela classificação do São Caetano e classificou com uma melhor campanha no geral. Provavelmente deve enfrentar o Mirassol na próxima fase da competição. A Copa Paulista é uma competição super importante porque o campeão ele escolhe se ele tem uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil e o vice-campeão fica com a vaga de sobra. Você já tinha disputado a Copa Paulista antes? Não, é minha primeira Copa Paulista, né? Eu disputei Paulista Profissional, né, pelo Corinthians e bastante categoria de base, disputei bastante, mas a Copa Paulista é a primeira que eu disputo. Anderson, para o pessoal de casa que está te vendo pela primeira vez, ou para o corintiano que tem a memória boa, deve lembrar de você com a camisa do Corinthians, mas conta um pouquinho para a gente da sua história com o futebol, de onde que você é, como que o futebol apareceu na sua vida. Eu sou de Santa Catarina, Laguna, desde meus 15 anos eu já vim para São Paulo no Corinthians, né, na base aqui, e os 3 anos de base eu subi profissional, na época do Tite como treinador, uma época vitoriosa do Corinthians, ganhou o Mundial, Libertadores, tudo, então foi uma época de experiência fantástica para mim, onde dali eu podia fazer alguns empréstimos, né, como no Avaí, Bragantino, e posteriormente acabou meu contrato, aí fui para fora do país, fui para Israel, fiquei uma temporada em Israel, depois voltei para o Cabo Variano jogar um Paulistão aqui, aí estava no estadual agora na Cabo Friense, na Série C, agora na ABC e agora com a camisa do Azulão. Cara, como que é jogar em Israel? Uma cultura totalmente diferente da do Brasil em relação ao futebol lá. Ele é um pouco mais fraco? Como que é lá? Cara, me surpreendeu bastante o futebol de Israel. Uns clubes muito estruturados lá, um estádio fantástico. O clube que eu fui era em Jerusalém mesmo, era o Beitar Jerusalém, disputava a Europa League. E é um futebol competitivo, não tanto como aqui no Brasil, obviamente, mas achei um futebol bastante competitivo também de jogar. Em relação à cultura deles, tem alguma curiosidade a ser muito diferente ou foi tranquila a adaptação? Sim, é totalmente diferente da nossa, né? Muito diferente, mas assim, como eu morava em Jerusalém, eu tinha muito turista ali, eu fiquei num hotel na época, e eles se adaptaram um pouco mais fácil, né? E tinha um brasileiro lá que era o Claudemir, que que é do Rio de Janeiro também, então minha adaptação foi um pouco mais fácil através dele também. E é uma grande experiência, né? Um ano lá e depois voltou aqui pro Brasil. Agora a gente confere então como que foi a vitória do São Caetano 2, Santo André 1. Você nasceu direito? Anderson, vitória importante, Santo André já classificado, mas mesmo assim entrou com muita vontade, até por ser um clássico, né? Tem uma certa rivalidade, mesmo o jogo acontecendo em Suzano, não aconteceu aqui no Grande ABC, mas clássico entra com uma vontade a mais, né? Clássico é um jogo diferente de disputar, né? Um clássico da região e a gente também precisava dessa vitória para a gente poder classificar em primeiro, né? E conseguimos, clássico é clássico, é um jogo que a gente tem que entra com um espírito diferente e graças a Deus a gente conseguiu essa vitória importantíssima para o restante dessa final de fase de grupo. O São Caetano não perde mais a primeira colocação na fase geral da semifinal. Vocês já estão com a cabeça lá ou ainda consegue se concentrar nesse final de semana para esse último desafio? A gente tem que procurar o máximo, concentrar agora nesse último jogo ainda, né?
fazer alguns ajustes ainda que precisa fazer. Sei que o professor vai fazer para essa última partida, mas a gente já tem que ir para esse jogo, mas já pensando na próxima rodada. A gente tem mais uma semana para trabalhar ainda para a gente poder ajustar esses últimos detalhes para poder ir para a semifinal com tudo. É um jogo bom para dar oportunidade para quem não vem atuando, e o elenco do São Caetano é muito bom. E falando em jogadores bons, você chegou a jogar com o Ronaldo lá no Corinthians, né, cara? Muito diferente? O homem é diferenciado demais, né? A gente estava até comentando aqui em off que o cara é muito diferenciado, até que ele foi, né? Na minha opinião, o melhor travante que eu já vi jogar. Cara, é fora do comum o que ele faz perto da área, né? E era impressionante que mesmo muito acima do peso, jogando aqui com a camisa do Corinthians, quando tinha clássico assim, parece que a vontade aumentava e acabava com o jogo, né? Até nós nos coletivos mesmo, como fazia contra ele, né? Na época que eu subi profissional, foi na fase já final dele, né? No Corinthians, mas mesmo assim, mesmo ele acima do peso, mas é muito diferenciado, né? É muito diferente dos outros. A marcação pensava 2 vezes antes de ir para cima do Ronaldo. A gente segue falando de Copa Paulista e agora a gente confere a vitória do Sport Clube São Bernardo por 2-0 sobre a equipe do Comercial. Agora pro Giovanni Pavani, vai inverter o jogo Pavani, boa bola do Pavani, que bola do Pavani pro Felipinho, na individualidade, do jeito que ele gosta, Felipinho vai indo pra cima, deu a bola agora pro Johnny, furou, ela vai voltar ainda, Johnny bateu pro gol, Iago vai voltar, Felipinho! Gol! É do São Bernardo! É do Cachorrão aqui no 1º de maio. Jogada do Felipinho, tocou pro Johnny. O Johnny bateu pro gol. O Iago espalmou. E na volta, Felipinho mandou pro fundo do gol. Manda a bola na área. Vinícius Barba, o cruzamento, ela vai longa. Johnny tentou brigar, ela vai sobrar ainda pro Giovanni Pavani. Olha o chute, Wesley! Gol! É do São Bernardo! É do Cachorrão, é de Wesley aqui no 1º de maio! Agora São Bernardo 2, Comercial 0. Vitória importante do Sport Clube São Bernardo. Ainda tem mais um desafio no final de semana, mas provavelmente na fase semifinal deve enfrentar a equipe do 15 de Piracicaba. Agora tem uma dica, um recado para você que gosta de comer muito bem, pagando aquele preço pequenininho, Pizzaria e Churrascaria Caravana. Roberto, falar de esporte dá uma fome danada. Praticar então nem se fala. Então na hora daquela fominha gostosinha, termina o programa, porque aqui é rota para quem desce, para quem entra para São Bernardo, aqui é caravana, certo, Ronaldo? Isso mesmo. Trabalhamos no almoço e no jantar com um maravilhoso buffet de comida mineira, massas, saladas, grelhados e também a culinária japonesa. Tudo isso todos os dias aqui na entradinha do quilômetro 18. Mas não é só isso não, porque eles também são craques em pizza, num belo forno a lenha que vocês têm aqui. Isso, todas as noites a partir das 18 horas, aquele tradicional rodízio de pizza com muita variedade de doces e salgados. Olha, gente, a variedade é incrível, deu aquela fome maravilhosa, terminou o programa, Roberto, vem pra cá. É fácil, você nem precisa fazer reserva. E é um lugar ótimo para você de final de semana trazer a família, porque o pessoal aqui chega antes, né? Chega cedo. Isso mesmo. Onde nós estamos? Rua Carlos Olavo Vicentino, número 77. E o telefone para contato é o 4341-7619. É a entradinha do quilômetro 18, Anchieta, para quem vai para São Bernardo. Roberto, muito obrigado. Segue o programa, é Caravanas. Valeu, César. Tá dado o recado, com certeza a gente vai dar um pulinho aí sim. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. Agora eu falo com você que quer se divertir nesse final de semana, ainda não sabe para onde ir, problema resolvido, você vai para o Ski Mountain Park. Boa noite a todos vocês que estão assistindo o Esporte Mais. Olha, hoje eu tô num lugar muito bacana, gente. Esse lugar tem 360 mil metros quadrados,
21 anos de existência. Olha, tem muitas atrações legais para você vir com toda a família. É o Ski Mountain Park e o Miguel vai contar um pouco mais pra gente, né, Miguel? Vou sim, me acompanhe nesta. Olha que legal, escorregador 360 metros, teleférico, arco e flecha, pêntigo, patinação, torre de escalada, circuitos de árvores, playground e outras brincadeiras também esperando vocês. Gente, é tudo muito legal. E olha só, tem uma parte de gastronomia completa, onde tem um restaurante de muita qualidade, né, Miguel? Temos sim, temos restaurante de muita qualidade, gastronomia completíssima, passaportes adultos, passaporte kids e bilheterias avulsas também. É isso aí. Não esquecendo do Super Esqui, né? Porque quem tem medo de esquiar aqui é o melhor lugar para aprender, né? É o nosso carro-chefe, pessoal, esqui, isso mesmo. Esqui e snowboarders, saiam da casa, venham conhecer. É isso aí, vem conhecer. É com vocês. Valeu, diversão e emoção garantidos e tem novidade no Ski Mountain Park. Agora, sábado e domingo, tem o Open de Downhill, não dá para perder. Dá só uma olhada nesse VT. Legal, então você confere o Open Paulista, a final do Open Paulista de Downhill, ó, o parque, entrada gratuita, você paga apenas o estacionamento, vai bem cedinho para curtir a final do campeonato e também o Ski Mountain Park. Agora a gente vai falar um pouquinho do São Paulo, o tricolor paulista entrou em campo ontem contra o Cruzeiro e levou a pior, perdeu por 1-0. Tá aí o gol de cabeça do meio-campista Thiago Neves e agora a gente escuta o técnico Fernando Diniz. Você começou o jogo com o meio-campo com o Daniel Alves e o Hernanes, né? Depois o Daniel foi para a lateral. Queria que você explicasse primeiro essa mudança, acho que ele rendeu mais ali, nessa função, porque você fez, e a entrada dos garotos, né? Que deu outro ritmo ali no meio-campo também. É uma tendência que você pretende usar aí no São Paulo, vendo o resultado hoje ou uma situação específica do jogo de hoje que você coloca? A tendência é a gente fazer o melhor para o São Paulo. Se isso for o melhor para o São Paulo, a gente vai fazer. O Daniel Alves no meio, não dá para assim especificar por causa de um jogador tá no setor ou tá no outro setor. O time estava meio travado pela marcação do Cruzeiro e também pela falta de mobilidade que a gente teve no primeiro tempo. Juntando essas duas coisas, o time não conseguiu jogar, sair jogando atrás como de costume. E o Cruzeiro, a gente também não pressionou alto como a gente tinha intenção para poder recuperar a bola mais rápido. Então a gente não rendeu. Então não foi porque o Daniel Alves estava no meio, na lateral. O time ele foi melhorar, todo mundo depois, o time melhorou porque o time mudou a postura, ganhou movimento, ganhou mobilidade, teve mais fluidez no jogo. Aí é um time mais com a cara que eu quero para o São Paulo, que também tem a ver com as características do próprio clube, de ser um time que jogue, que tenha posse de bola, que tenha qualidade de jogo, uma boa qualidade de jogo. Então é isso que a gente espera que aconteça. O time que terminou os últimos 25 minutos é o time que agrada, mas até então a gente foi um time que a gente jogou abaixo hoje do que a gente deveria ter jogado. Tá aí a entrevista do técnico Fernando Diniz. O São Paulo volta a campo no próximo final de semana contra a equipe do Avaí. Agora a gente confere o gol do Palmeiras, o gol salvador de Felipe Melo nos minutos finais. Valeu, Palmeiras que segue na cola do líder Flamengo.
Anderson, o que te inspirou a jogar futebol? Você era molequinho assim, você olhar e falar, poxa, eu quero jogar bola por causa desse cara. Pode ser brasileiro ou não, qualquer posição. O brasileiro, pra mim, na minha opinião, o maior jogador da história que eu vi jogar é o Ronaldinho Gaúcho, cara. É um cara que na época eu jogava escolinha em Santa Catarina. E na época eu ia lá na House, pegava o ônibus até o centro da cidade para ir para lá na House e ver os vídeos do Ronaldinho Gaúcho jogar. Ficava 1 hora, 2 horas vendo os vídeos dele. É um cara que me inspirou muito a jogar. O estilo de futebol dele é fantástico para mim. Brincava com a bola. Né? Demais. E depois demais. Você tentava repetir os lances dele em campo? Eu ficava tentando ir em campo e em casa, né? Testava em casa primeiro, ver se eu conseguia fazer algumas coisas. E em campo tentava algumas coisas também. É impressionante o que jogou de futebol. E a gente fala do Corinthians agora, que no minuto final, com gol de pênalti, garantiu o empate contra o Goiás. Muito feliz por esse gol, né? Meu primeiro gol no profissional, ainda mais com a camisa do Timão. Sinto realizado, mais um sonho realizado, ter feito esse gol. Felizmente saímos com empate, mas agora é trabalhar aí para sábado, dentro de casa, fazer um bom jogo e sair com a vitória. Ponto importante que manteve o Corinthians na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Santos entra em campo daqui a pouquinho contra a equipe do Ceará. Anderson, muito obrigado, cara, por sua participação aqui no Esporte Mais. Toda a sorte do mundo para você, para o São Caetano nessa reta final. Deixa esse espaço para você convocar o torcedor para esse jogo do final de semana e também para as grandes decisões, a semifinal e também a possível final. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Passando já para deixar um alô para a torcida do Azulão, que sábado vai lá no Anacleto para nos apoiar nesse último jogo e principalmente na semifinal, que a gente possa passar para essa grande decisão aí. Valeu, obrigado e boa sorte. Obrigado. Pessoal, Esporte Mais fica por aqui. Amanhã estamos de volta ao vivo e nesse mesmo horário.